dia, tá? Então, uma ótima noite a todos. Muito bom estarmos juntos aqui mais uma vez nesse grupo. Tem bastante gente ainda a caminho, alguns atrasados por conta da chuva, outros por questões paralelas, mas daqui a pouco vamos nos aproximando. O mais importante é podermos ter a bênção de nos encontrarmos aqui com essa tecnologia fantástica que nos permite essa aproximação virtual e, principalmente, nos une através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e nos dão a oportunidade de aprendermos uns com os outros e de nos reunirmos em nome do nosso Mestre, que, como prometeu claramente, onde dois ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei presente. Então, podemos certamente contar com a presença dele aqui entre nós, de forma muito mais intensa que essa nossa pobre comunicação virtual. E, atendendo à orientação dele, expressamos a nossa gratidão por essa bênção, pelo fato de estarmos juntos, pelo dia de hoje, por essa chuva abençoada que limpa o ar, baixa a poeira, pela nossa saúde, pelo nosso equilíbrio. Gratidão profunda a todos aqueles que nos amparam, nos assistem, e vamos nos unindo pela oração, agradecendo ao nosso Criador por todas essas bênçãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade na terra, assim como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoa-nos por nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, e não nos deixes cair em tentação, Senhor, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, já estamos em 15 pessoas aqui reunidas, daqui a pouquinho chegam mais alguns. Alguém quer fazer algum comentário antes da gente dar início à nossa leitura? Não? Todos. Olá, Sandrinha chegando. Boa noite a todos, boa noite, Zé, boa noite, Melissa. Salve, boa noite, Sandra. Então tá bom. Melissa ainda não entrou, ela já está em casa, mas ela ainda não teve como entrar. Daqui a pouquinho ela chega aí conosco. Bom, vamos lá. Nós paramos semana passada, mais ou menos na metade da descrição da terceira dimensão que nos é dada pelo mestre Kuthumi. Falamos sobre a primeira, bem superficialmente, sobre a segunda, também bem curta, e a terceira, óbvio, que é a dimensão na qual nos encontramos atualmente, há uma descrição mais aprofundada. Então, aqui, resumidamente, ela é o reino animal, do qual nós fazemos parte, e vai da frequência 15 até a 21. Ela tem toda a complexidade do reino animal, incluindo o reino hominal, do qual nós somos a expressão mais desenvolvida, onde a inteligência começa a se destacar profundamente, e ela é essencialmente a dimensão em que tudo se compõe de átomos de carbono. Todos os componentes da matéria, seja no campo, no reino mineral, vegetal e animal, é composta por células e por moléculas de carbono. A fórmula do carbono, como foi destacada aqui, ela é C6H6O6. Acho que é carbono, hidrogênio e oxigênio, se não me falha a memória. Eu sou péssimo de tabela periódica. Daí a conotação do número da besta, né, de 666, que não tem a menor importância para o nosso foco de ensino aqui. E ela é regida pelos 5 sentidos: paladar, visão, olfato, audição e tato.
que são as nossas interações físicas com o plano material, através dos sensores que o nosso organismo biofísico nos permite conexão. Porém, através do campo mental, dos nossos pensamentos, à medida em que vamos elevando os graus de frequência contidos na terceira dimensão, só um refresh aqui que ele faz. Cada dimensão é composta por 7 níveis, e cada nível por 7 subníveis. Em cada uma delas há um currículo a ser seguido. E na terceira dimensão, nós vamos falar daqui a pouco sobre qual é o currículo. Em pleno século XXI, já na transição para a quarta dimensão, nós já estamos acessando, eu digo em números mais expressivos de seres humanos, né? As frequências mais elevadas dessa terceira dimensão. Já estamos ali muito próximos do... Peraí, recuando um pouquinho aqui. Dos níveis 21, 20 e 21. E a eletrônica, as telecomunicações, o mundo virtual, de certa forma, nos permite ter um acesso à compreensão mais acurada da quarta dimensão. Fala, Azul. Só antes de seguir muito, eu assisti, né, o vídeo, para eu entender bem. Por exemplo, você disse que a gente escolhe qual nível. O terceiro nível seria da bondade, vamos dizer assim. Essa escolha, nós que temos que escolher qual delas a gente quer passar, ou é uma programação que a gente passa? Vamos lá. Primeiro, não é propriamente uma escolha, mas sim uma evolução que depende do nosso esforço. Boa noite, Mário. Boa noite, Fátima. Bom tê-los conosco aqui. Boa noite a todos. Desculpem o atraso. Não há problema. Tem muita gente que está a caminho ainda, inclusive a Fátima, pelo jeito, né? Tá numa chuva só aqui. Tá caindo o mundo. Beijo. Até mais tarde. Até já, querida. Então, normal. Veja bem, à medida em que nós saímos do reino animal, entramos no reino hominal, nas sucessivas experiências reencarnatórias e no plano extrafísico, quando desencarnados, nós vamos adquirindo novas habilidades, novas ferramentas, desenvolvendo o intelecto, passando a ter uma compreensão mais avançada e evoluindo no aprendizado desse currículo da terceira dimensão. Com a vinda do Cristo, há quase 2000 anos, nós tivemos acesso ao conhecimento da amplitude maior desse currículo, que é expresso através da capacidade de amar. Então, o nosso nível evolutivo, enquanto ainda limitados à terceira dimensão, ele vai gradativamente atingindo os níveis mais elevados dentro desse contexto, tá? E nos permitindo cada vez mais uma compreensão e uma consciência mais elevada. Vamos entendendo melhor os conceitos que regem esses princípios e vamos tendo acesso a mais conhecimento, assim como no nosso sistema acadêmico convencional. Nós, no primário, temos lições bastante limitadas. À medida em que vamos evoluindo, grau após grau e ano após ano, dentro de cada grau de aprendizado, nós vamos tendo a nossa capacidade amplificada, ampliada, e vamos adquirindo novos conhecimentos, novas habilidades. Tá? Então, não é só uma questão de escolha,
É também uma questão de esforço individual e coletivo. Nós fazemos parte de uma coletividade. Até aí está tudo claro? Relembrando a explicação que ele deu lá atrás, né, que nós lemos na semana passada, de que cada nível de consciência é simultâneo aos níveis acima e abaixo. Então, a nossa consciência atual, essa com a qual nós interagimos nesse momento, estamos aqui olhando para as carinhas uns dos outros, olhando para a tela, apertando botões, mexendo o mouse, pensando na panela que está no fogo, no que eu vou comer depois. Puxa, eu devia ter feito um lanchinho antes, porque agora eu estou com fome, e por aí afora. Esse é o nível da consciência atual, tá? Mas, simultaneamente, o nosso eu maior está também atuando em outros níveis de consciência sem o nosso conhecimento por essa faixa, por essa banda de frequência que acionamos agora. Isso é muito importante a gente ter essa noção. E ainda estamos sujeitos à cacofonia, ao ruído de todas esses níveis de consciência simultâneos, acessando diferentes níveis de informação e de interação. Então, pode ser que o Zé Antônio, que está aqui conversando com vocês e falando que nem uma matraca, em outro nível de consciência, esteja meditando. Em outro, pode estar numa balada, no maior barulho, ou fazendo uma experiência científica. Não tenho como saber, não temos como saber ainda, limitados que estamos a acesso reduzido aos nossos níveis superiores de consciência. É complicado, mas vai ficando mais simples aqui para frente. Vamos dar continuidade, então. Como vocês estão me ouvindo bem? O áudio está ok? Tá ótimo. Sim. Então, tá. Perfeito. Como tudo é energia, a terceira dimensão é muitas vezes descrita como pensamento solidificado, o que constitui o Maya, ilusão, à nossa volta. Tudo parece real porque as coisas têm aparências físicas, comprimento, largura e altura, mas na verdade de uma perspectiva mais alta, tudo é energia. A densidade da matéria faz com que as coisas se movam em câmera lenta ou em vibração mais lenta. E é por isso que percebemos a realidade como limitação, pois nessa densidade é necessário muito esforço para criar. Essa lentidão dificulta a compreensão do poder da mente como algo que faz o pensamento manifestar a forma. Dá um nó na cabeça, né, pensar nisso. Quem assistiu aquele filme o Flash, The Flash, ou lembra do personagem dos quadrinhos? Então ou do Superman, que se move em tamanha velocidade, numa vibração tão mais elevada, que a impressão é que tudo o que está ao seu redor está paralisado, congelado no espaço e no tempo. Tem vários filmes de ficção que abordam esse conceito. Isso tem a ver com a teoria da relatividade do tempo criada por Einstein. Quando a vibração se eleva, a velocidade da vibração das moléculas que compõem um ser, uma consciência, se elevam, ela tem a impressão que todo o mais passa a se movimentar em câmera lenta ou fica congelado no tempo. É a forma como as consciências mais elevadas nos observam e interagem conosco. Por isso é tão difícil a gente ter essa ideia. Fala, Marília. Ô Zé, para mim o seu áudio não tá bom.
Eu tô escutando tipo eco. Eu não sei se só pra mim, gente. Alguém mais está tendo esse eco? A mim tá normal. Ah, então é só pra mim. Não, pra mim também tá tendo eco. Das duas vozes. É que se eu for usar o fone de ouvido, vai acabar a bateria rapidinho, mas em todo caso eu vou tentar aqui. Ah, não vai dar, senão vai afetar a gravação do vídeo. Não, não tem problema. Eu me concentro aqui pra escutar Tá direitinho. bom? Se você puder aumentar um pouquinho o teu volume, e eu peço, bom, tá todo mundo com o áudio desligado, então não reverbera isso não. Vocês veem, é uma das características disso que estamos falando, né? O som é uma vibração. E quando há fontes de som distintas, uma pode interferir na outra. Olha a Vanessa chegando aí, boa Eu noite, tô escutando querida. as outras dimensões, eu acho. Pois é, Oi, bem boa possível. noite. Tudo bem, Vanessa? Conseguiu escapar da chuva? Molhei o pé. Nada demais. Então tá bom. Vamos lá, vamos Obrigada. dando continuidade então. O senso de dualidade, isso é importante. O senso de dualidade rege a terceira dimensão. E por isso, as pessoas procuram sempre respostas em branco e preto. As almas que experimentam a vida nesse plano enfrentam dor, sofrimento e desafios emocionais, experiências que geram karma bom ou ruim e assuntos inacabados que em algum momento deverão ser concluídos. À medida em que a alma passa a experimentar a iluminação e a adquirir uma consciência mais elevada, as questões deixam de ser sim ou não, branco ou preto. Os acontecimentos começam a adquirir novos significados, sendo analisados no contexto em que existem. Isso é um sinal de que a alma está começando a evoluir e a sair da ilusão da terceira dimensão. Esse conceito de bem e mal, esse maquiavelismo, né, se referindo a Maquiavel, aquele personagem histórico, é muito interessante, porque à medida em que nós vamos tendo uma compreensão mais elevada e ampliando a nossa capacidade de amar, a nossa forma de perceber o outro e as coisas ao nosso redor também vai se tornando mais flexível e menos restritiva. Gautama, o Buda, depois de atingir a iluminação, falou das condições que constituem a terceira dimensão. Disse que tudo é impermanente e faz parte de uma existência em fluxo. Estamos presos a um ciclo de vida e morte, porque tudo o que não é concluído numa vida projeta na direção de uma nova encarnação. A vida é sujeita ao infortúnio e ao sofrimento, e especialmente à doença e à morte. A partir desses ensinamentos, Buda definiu as 4 nobres verdades. Quem conhece um pouquinho do budismo já deve ter ouvido falar delas. São elas: a existência inclui conflito, insatisfação, mágoa e sofrimento. Há um propósito para todo o sofrimento, que é causado pelo desejo egoísta, do ego. Podemos ser emancipados desse sofrimento. E a liberdade em relação ao sofrimento é conquistada por intermédio do caminho óctuplo, ou seja, de 8 fases. O caminho óctuplo de Buda, que permite romper o ciclo de renascimento e sofrimento, requer um código mais elevado e mais ético de comportamento do que o que é praticado hoje. Esse caminho inclui introspecção constante e uma maneira de viver correta ou verdadeira.
é expresso da seguinte maneira: visão correta, pensamento correto, discurso correto, ação correta, vida correta, intenção correta, disposição correta e concentração correta. Esse caminho leva à liberdade e à capacidade de transcender a realidade tridimensional, porque esses princípios são inerentes às leis universais, que são discutidas na parte 2 desse livro. É óbvio que a sabedoria de Buda estava muito à frente de seu tempo e, mesmo nos dias de hoje, não é totalmente compreendida na Terra. São raríssimos aqueles que atingem o nirvana, né, ou a iluminação total. E estamos nós aqui batalhando para ter pelo menos ampliar um pouquinho a nossa capacidade de emitir e receber luz, né? Para isso estamos aqui, dando nó na nossa cabeça, tendo que jogar um pouquinho de óleo nas engrenagens nas nossas mentes, para podermos acompanhar esses raciocínios sem que saia fumaça pelas orelhas e pelas narinas, né? Algum comentário, gente? Pedrito? Então, José, até fazendo uma reflexão em cima do que você leu, eu já li em algum lugar, até a respeito do Buda, né? Até pelo pensamento e essa iluminação, ele saiu daquela famosa roda de Sansara, né? Que é a roda onde nós estamos presos como se diz, no apego do ego, no apego material do ego, né? E o Buda, pelas essas qualidades que você falou, né? Que nós temos que ter, ele conseguiu isso, tendo a iluminação e saindo de toda essa roda de Sansara, né? Seria o aperfeiçoamento que a gente nunca consegue conquistar de uma maneira homogênea igual ele conseguiu, né? Estamos a caminho de e prontos para. Ainda muito distantes? Depende. Muito mais perto hoje do que estávamos ontem. Perfeito. É agora aquilo que você falou, né? Ele chegou nessa iluminação, né? A gente nem tem essa compreensão porque não chegamos lá ainda, né, José? Pois é, mas estamos a caminho. Da mesma forma que os conceitos do Evangelho de Jesus, igualmente, ainda não foram plenamente alcançados por quase ninguém. Aqueles que já ascensionaram a esse ponto não precisam mais encarnar. Esse momento de transição pelo qual estamos passando é abençoado porque promove uma aceleração dramática, brutal, da frequência vibratória, não apenas de cada um de nós, mas do planeta como um todo. E aí é um conceito muito interessante que vale a pena ser observado. Esse livro é do século passado, ele tem quase 30 anos. E apresenta conceitos que, nessa época, ainda não haviam sido plenamente desenvolvidos, mas que hoje inúmeras canalizações de médiuns e de espíritos encarnados e desencarnados passam a difundir de uma forma ampla em várias correntes de pensamento espiritualista diferentes, que toda a galáxia está se realinhando no espaço e passando a receber uma intensidade de luz do Sol central, que até então era como se a nossa Via Láctea estivesse numa posição tal que, na sua extremidade, onde fica o nosso pobre sistema solar, não havia como essa luz do Sol central da galáxia atingir. Nós estávamos numa área de sombra, como num eclipse.
E nesse período, nessa transição astrológica e cósmica, que demanda o acesso à era de Aquários, saindo da era de Peixes para a era de Aquário, o posicionamento vai mudando e nós estamos gradativamente recebendo com mais intensidade a influência fotônica desse Sol central, que tem uma vibração muito mais elevada, infinitamente mais elevada, que a do Sol do nosso sistema. E por isso, tudo aquilo que compõe a matéria do nosso planeta e do nosso sistema está se transformando. E esse sistema de carbono, como foi dito aqui há pouco no início da leitura, em que tudo o que existe no plano físico, material, não apenas da Terra, mas do sistema solar, é composto de células de carbono, estão sendo transformados em células cristalinas. Se vocês procurarem e observarem informações que chegam por inúmeros canalizadores de várias fontes diferentes, estudiosos da fraternidade branca, palestrantes da doutrina espírita, como o Haroldo Dutra Dias, como o Rossandro Klinger, o próprio Divaldo Franco, que são os mais conhecidos e tradicionais, o Vital Froze e inúmeros outros, começam já há bastante tempo a informar sobre essa transição sob esse ponto de vista cósmico, astrológico, que é refletido pela exposição do nosso sistema a uma frequência de luz, de fótons de luz muito mais elevada e que vai gradativamente amplificando a nossa frequência vibratória. E com isso, desde os minerais, os vegetais, os animais e os hominais passam a vibrar em frequências mais altas. Eu creio que vocês se recordam, nós já falamos aqui em anos anteriores, sobre um sistema de medição da frequência vibratória do planeta Terra, que é conhecido no meio científico como a ressonância Schumann, com SCHU, Schumann. E que é... O ano passado, Zé. Isso. É conhecido já há bastante tempo pela ciência. E que vem aumentando exponencialmente nos tempos atuais, tendo atingido picos muito elevados. Nós temos visto também descobertas científicas recentes que explicam as explosões solares que têm ocorrido com cada vez mais frequência e intensidade, serem reflexos também desse fenômeno cósmico, que é a exposição do nosso planeta e do nosso Sol à vibração mais elevada do Sol central da galáxia. Tudo isso é parte do processo e a ciência hoje já estuda isso com muito afinco. Não nos iludamos achando que é só no campo da espiritualidade que esses conceitos são enunciados. Outra lembrança interessante: aqueles que acompanharam conosco o estudo do livro A Profecia Celestina. Se fizermos uma breve recapitulação, nós vamos perceber e lembrar que aqueles seres que acompanharam a evolução do processo e chegaram até a 9ª visão, simplesmente desapareceram, sumiram.
que é uma explicação possível para a civilização maia, que deixou uma infinidade de provas da sua existência, mas que não tem nenhuma prova, nenhum conteúdo arqueológico que explique como aquele povo tão avançado simplesmente desapareceu, sem deixar rastros de corpos físicos ou de uma degradação gradual. Não, eles simplesmente, puf, como que deixaram de existir. Porque eles passaram a vibrar numa frequência tão mais elevada que se desconectaram do plano físico. E deixaram, muitos deles, de ter a necessidade de continuar encarnando aqui ou acessando a roda de Sansara, que o Pedro acabou de citar. Muitos daqueles que compõem a humanidade terrestre, sejam entre aqueles que vieram de outras civilizações exilados para cá, sejam entre aqueles que iniciaram seu desenvolvimento no planeta, já atingiram esse grau de elevação, os níveis mais elevados da terceira dimensão, e conseguiram passar pela quarta, que é uma dimensão de transição, para a quinta, não mais precisando encarnar. Então, esses níveis de 21 a 28, que compreendem a terceira dimensão, uma vez superados, imediatamente a vibração daquele espírito, daquela consciência individualizada, passa a acessar a quarta dimensão e já ter, eventualmente, acesso à quinta, em níveis muito mais elevados. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Fala, Azul. Atlanta, que sumiu também do mapa, é a mesma situação de também ter alcançado essa dimensão aí, porque a gente só ouve falar, mas ninguém acha nenhum traço. Agora que parece que está começando a aparecer a história que foi coberto de água, né? Mas... Você se refere à Atlântida? É. Vamos falar nela, coincidentemente, vamos falar nela agora no próximo parágrafo aqui. Todos os seres humanos têm a capacidade natural de perceber dimensões mais altas do que a terceira, mas poucos se dão conta dessa capacidade. Os seres humanos encarnados em Atlântida, os atlantianos, aceitavam esse modo de operação e percepção como comportamento normal. Assim, atuavam nesse nível superior de existência, ligados sempre ao eu superior. Com a queda da Atlântida, a humanidade passou a lutar para sobreviver e tomou consciência do eu inferior, dominado pela vontade do ego. A civilização atlântida, que é praticamente um consenso em todas as correntes espiritualistas e históricas e filosóficas, embora ainda não haja comprovações materiais da arqueologia que a comprovem, tem muita coisa sendo descoberta, mas nada ainda contundente e inequívoco, tá? Mas, de alguma forma, as informações que nos chegam divergem um pouco aqui ou acolá, mas podemos imaginar que essa civilização foi o ápice do desenvolvimento de um dos grupos de exilados que vieram de outros planetas para cá e que, após o período de adaptação a um processo de evolução genética que lhes permitiu encarnar nos corpos que até então aqui existiam e foram desenvolvendo esses corpos biologicamente através de mutações genéticas, como estamos fazendo hoje, que a nossa ciência já está bem avançada nesse campo,
e permitindo maior nível intelectual enquanto encarnado, eles tinham a conexão com o plano extrafísico, com as suas consciências, seus níveis de consciência mais elevados, praticamente em tempo real. Coisa que hoje é quase que impossível. Um médium, por exemplo, que consegue uma conexão com um espírito desencarnado, sem o desdobramento consciente, ele tem muita dificuldade de interpretar e expressar aquilo que ele está acessando de informação. Agora, um médium muito mais avançado, que a gente poderia citar alguns, mas não vamos mais falar de nomes, pode sim interpretar em tempo real e com muita precisão informações de outros níveis da sua própria consciência. Isso era comum nessas civilizações mais desenvolvidas do passado. Só que nem sempre esses conhecimentos foram usados para o bem. Não podemos esquecer que esses povos eram espíritos que foram reprovados nos processos de transição dos seus planetas de origem. Eles eram os bandidos, os mau caráteres, os desviados. E para cá foram trazidos para que pudessem se refazer e dar prosseguimento à sua evolução. Muitos assim o fizeram. A maioria não. A ponto de eles usarem o conhecimento que trouxeram para provocar uma destruição massiva que simplesmente eliminou o continente e mudou a superfície do planeta Terra. Isso está descrito em todas as religiões do planeta, inclusive na história de Noé, do dilúvio universal. Todas as tradições religiosas de todos os povos falam sobre esse período. Os filósofos gregos, principalmente Platão, se referindo a Sócrates, que ele teria ouvido do sacerdote egípcio Sais, conhecimentos antigos que descreviam a Atlântida. Os egípcios eram remanescentes dessa civilização, assim como outros povos que sobreviveram porque saíram em naves marítimas, em navios imensos, e conseguiram acessar outras terras e trazer parte desse conhecimento, que não foi toda a humanidade que deixou de existir. Foi uma parte significativa. Fala, Mário. Esse assunto tem a ver com capela? Também, esses exilados aos quais nós estamos nos referindo, boa parte deles veio de um planeta da constelação do Cocheiro, que tem como sol central aquele que é conhecido pela nossa astronomia como Capela, que é a região do cinturão de Órion, mas não apenas de lá. Houve várias migrações ao longo, com intervalos de milhares de anos, segundo nos informam várias correntes diferentes de informação. Tá? Dando continuidade aqui, com a queda de Atlântida, a humanidade passou a lutar para sobreviver e tomou consciência do eu inferior, dominado pela vontade do ego. A expulsão de Adão e Eva do paraíso. Né? Agora, depois de milhares de anos de evolução, a maioria não sabe mais como entrar em contato com as dimensões mais altas, tendo esquecido até que é possível fazê-lo. Sabe-se há muito tempo que os médiuns e os místicos podem transcender a outras realidades e dimensões, sendo geralmente temidos pelos que não têm a consciência sintonizada com essa capacidade. A quarta dimensão existe na amplitude que vai da frequência 22 a 28,
muitas vezes chamada de plano astral. É nessa dimensão que ficam algumas almas desencarnadas antes de se transformarem totalmente, integrando-se nos planos superiores de existência. É também a transição entre o mundo físico e os mundos superiores dos celestiais, dos espíritos celestiais. É uma dimensão cheia de desafios, abrigando atualmente a Batalha de Armagedon, ou a luta para transcender as forças de oposição e transmutar tudo em luz. Antes que a Terra atravesse essa dimensão em sua viagem pela precessão dos equinócios, ancorando-se firmemente na quinta dimensão, todas as pessoas serão desafiadas por essas forças invisíveis. Então, na quarta dimensão, estão compreendidos todos aqueles níveis aos quais nós nos referimos como níveis astrais. O umbral, as cidades espirituais, as colônias espirituais, os diversos níveis de consciência diferenciados que estão muitas vezes interagindo simultaneamente, encarnados e também em planos de consciência diferentes, a mesma consciência em outros níveis estão também atuando na quarta dimensão, algumas até na quinta, outras lá embaixo, em níveis inferiores. Tudo está mesclado, não existe uma separação rigorosa que permite apenas uma manifestação de consciência no momento, num contínuo de espaço-tempo. É isso que foi explicado antes. Nós temos 7 níveis de consciência em cada consciência individualizada. O eu que sou no plano físico, na terceira dimensão, o José Antônio, me comunicando com vocês aqui através de meios eletrônicos que simulam a quarta dimensão e emitindo conceitos filosóficos da quarta e da quinta dimensão, também tem outros níveis de consciência aos quais eu não tenho acesso, atuando em outras frequências vibratórias. Não sei se acima ou abaixo do atual. Melhor não saber. Pelo menos por enquanto. Né? Por isso a importância do orai e vigiai. Já que a gente só tem consciência desse plano, é melhor a gente se concentrar e manter os nossos pensamentos elevados, a nossa conexão estabelecida com o plano mais elevado, para que não desviemos do nosso rumo. Fala, Azul. Os espíritos mais evoluídos, eles conseguem, assim, que eu digo bem mais evoluído, eles conseguem fazer com que todas essas consciências se incorporem e aí conseguem entender tudo isso que a gente nem imagina que está acontecendo com a gente em outras dimensões, e eles conseguem acoplar tudo isso numa só. Vou te dar uma resposta taxativa. Não sei. A gente imagina que sim. Nós sabemos que à medida em que a consciência se desenvolve, e estamos tratando disso quando nos referimos a esse conceito de espíritos superiores, que são humanos, como nós, porém, em estágio mais avançado de consciência, eles têm sim acesso aos planos inferiores aos deles. Por exemplo, uma consciência que já está na quinta dimensão tem total acesso à quarta, terceira, segunda, primeira dimensão e a possibilidade eventual de interagir também nessas frequências inferiores. É como, eventualmente, nós temos a manifestação física de algumas entidades que se
deixam entrever, usando o ectoplasma de um médium, para se tornarem não apenas visíveis, fotografáveis e tangíveis. A gente tem inúmeros exemplos que hoje em dia não se faz mais esse tipo de experiência, porque se tornou desnecessária. Mas a gente tem experiências de física quântica que comprovam esse fato. Agora, dizer com absoluta convicção qual o alcance e a possibilidade que tem essas consciências, I'm sorry, I don't know. Sinto muito, mas eu não sei. Não me atreveria a fazer essa afirmação. Só para não perder o rumo aqui, que a gente já passou pela primeira metade e a Melicinha não chegou ainda, ao definir a quarta dimensão, os cientistas acrescentam a variante tempo à largura, comprimento e altura. O tempo é uma... Olha aí, ó, falei nela. Falei na bichinha. Olha ela chegando aí, ó. Tudo bem? Tá nos ouvindo bem? Tá muda. Pelo estado que me encontro, vocês já devem ter uma ideia, né? Eu já imaginava algo parecido pelo que você descreveu antes. Mas está com razoável lucidez para poder acompanhar. Olha, vou dizer para vocês o seguinte. Depois de um dia hard de trabalho na UBS, em ano eleitoral, né? Que todo mundo é pau mandado. Meu nível de resistência de fibromialgia hoje está entre 7,5 e 8. Então, vocês dão um descontinho. Olha, gente, eu sei e acompanho de perto isso há muito tempo. Se ela está falando que está entre 7,5 e 8, a maior parte de nós nem estaria aqui online agora. Melissa tem uma resiliência à dor que é única entre todas as pessoas que eu consegui nessa vida. Então eu sei o quanto deve estar doendo. Mas vamos lá, criança, você consegue acompanhar aqui com a gente? Consigo. Se tiver muito difícil, eu vou pedir socorro. Fechado. Então vamos fazer o seguinte. Você já havia informado que você ainda não recebeu a versão do livro pelo Kindle, consequentemente você não vai poder fazer essa leitura, tá? Eu vou fazer uma pausa aqui na leitura do A Luz o Libertará. Nós já estamos na metade da definição da quarta dimensão. Vamos deixar para prosseguir essa leitura semana que vem. E eu vou pedir a Vanessa Minutella, que já está com o livrinho na mão, para iniciar para a gente a leitura do encontro com o Pai João, para a gente fazer um contraponto. E aí a Melissa vai fazendo comentários na sequência, porque o prefácio, ele tem algumas páginas, eu acho que dá para ler ele inteiro, tem 4, é curtinho, tá? E aí vocês duas, interagindo e fazendo a leitura e comentários. Pode ser? Pode. Tá. Somos link? Todos zoreias e zóios. Nesse link mesmo? Claro. Ainda temos. Não. Minutos. Temos só 10 minutos. Vamos mudar de link, então, porque aí não tem interrupção. Fechado? Beleza. Saindo dessa sala agora, então. E entrando no próximo.
Tá quase. Faltam só 3. 2. Tudo bem, Fatiminha? Nem falei contigo. Bem, graças a Deus. Peguei a tempo, estava aqui quietinha aqui no meu cantinho assistindo. Vamos aí. Cadê o gato? Ah, deu ruim. Teve que sacrificar, mãe. É. Não. Bom. A gente ficou lá até 2 horas da manhã tentando, não teve outro jeito, porque ela estava da bacia para baixo, estava totalmente perfurada. Bom, já deve estar reencarnado, com certeza. É o que eu espero. Bom, estão faltando 2 pessoas ainda, ou 3, mas vamos dar sequência para não interromper o raciocínio. E à medida que forem chegando, eu vou adicionando, tá bom? Então, pode começar, Vanessa. Bom, então o livro é esse aqui, né? E eu vou fazer a leitura aqui do prefácio. O amor dissolve a teia vibratória de medo no planeta. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24:12. Você tem medo de espíritos, de gente morta? Se isso acontece com você, preste atenção nessa prosa e saiba que do lado de cá também encontramos muitos espíritos com medo dos vivos. Imagine você já desencarnado, andando no passeio público de uma avenida, como se estivesse no corpo físico. Várias pessoas encarnadas passam por você e, de repente, como se alguém o agarrasse pela camisa e o puxasse para trás, você é sugado por uma força incontrolável e é levado até uma pessoa desconhecida que literalmente cola sua cabeça na dela. É o que acontece com muitos espíritos do lado de cá, quando são absorvidos pela teia vibratória do medo de quem está no corpo físico. Na verdade, são os mortos que agora estão com medo dos vivos. Existe um princípio espírita muito divulgado de que os espíritos influenciam os vivos a tal ponto que chegam a dirigir seus pensamentos. Ampliemos esse conceito, porque se os mortos dirigem os vivos, eles têm um poder muito maior de influência sobre os mortos por meio do desejo e do pensamento. Examinemos com cuidado o conjunto de textos em que o codificador alinhou o tópico, influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos pensamentos os atraem? Existem muitos espíritos do lado de cá com o maior medão de se aproximar da vibração mais densa da crosta terrena, porque é como cair em uma areia movediça. Não é exagero. Chegar muito perto dos vivos está muito perigoso. A matéria mental dos encarnados, tema analisado com cuidado por André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade, é de uma força de ação muito mais intensa que a matéria mental mais sutil criada pela mente de desencarnados. Matéria mental do medo? Que tema Pai João de Angola escolheu para refletir? Que assunto sério, uai! Oh, uai, foi só para não perder o costume de brincar e falar mineirês. Escrever prefácio é algo muito sério. Não faz muito o meu jeitão, risos. A teia energética do medo é de uma constituição atômica muito criativa. Deus caprichou. Suas moléculas podem se organizar de várias formas, dando origem a uma variedade infinita de sentimentos.
Essa mutação é conhecida como sentimentos híbridos. Na órbita do medo, podemos encontrar a ganância, a ansiedade, o pânico, a raiva, a insegurança, a preocupação, o estado de estresse e muitas enfermidades psíquicas e emocionais. O medo de perder, por exemplo, pode ser a mola propulsora para que uma pessoa se torne gananciosa e absurdamente materialista. O medo do futuro pode gerar a ansiedade e a insegurança. Pois é. Dá uma pausinha. Algum comentário aí, Mel? Abre teu áudio. A gente tem que levar em consideração que a gente está falando do intercâmbio entre duas esferas diferentes, né? A esfera material dos seres encarnados, que estão ligados à matéria densa, às energias densas, e a esfera espiritual dos seres desencarnados que já não tem mais esse limite dos 5 sentidos, né, da matéria densa, e estão libertos dessas energias de teor vibratório mais terrenos, das energias que estão ligadas aos sentidos da matéria, né? Então, dentro desse intercâmbio, o que acontece? Fica muito mais fácil para os seres que estão no mundo espiritual penetrar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas energias, o nosso padrão vibratório e se apoderar dessas energias para poder se imantar ao nosso campo energético e dominar os nossos pensamentos como se fossem donos das nossas ideias, das nossas intuições, dos nossos desejos, das nossas necessidades. E aí, aqueles que estão mais desavisados, né, que se deixam deslumbrar pela mediunidade, podem se deixar influenciar com mais facilidade e não saber separar esse padrão de energias. Então, nós ficamos vulneráveis a essas energias que não são nossas e captamos com muita facilidade, de acordo com a afinidade do nosso padrão energético, do nosso padrão vibracional, assumindo como nossos comportamentos que acabam se tornando tão afins com o nosso comportamento que somente as pessoas de fora começam a perceber que nós estamos diferentes, que nós estamos começando a agir de forma diferente, a nos comportar de forma diferente, a falar de forma diferente, a reagir de forma diferente. E aí, a gente tem pistas dadas por outras pessoas de que nós estamos sendo influenciados por espíritos tão afins com as nossas, como que eu vou dizer, entre aspas, baixa de guarda energética, que a gente mesmo não percebe. E isso nos torna vulneráveis para atrair comportamentos, sintomas e até mesmo doenças que vão nos levar a quadros clínicos equivocados. Entende a gravidade disso?
E aí, nós estamos sujeitos, no meio desse contexto todo, a sermos diagnosticados, tratados e medicados desnecessariamente. Quando, na verdade, o que a gente precisa é orar e vigiar. Fechado. Só uma observação. Não vamos esquecer o que o Inácio fala, que o povo do lado de lá, os desencarnados, também estão sofrendo um pavor de serem obsediados pelos encarnados, que é uma coisa que a gente vem comentando há muito tempo. Nós, encarnados, muitas vezes somos os verdadeiros obsessores dos desencarnados, é o que ele refere aqui, com a gozação dele. Sim, porque o intercâmbio, ele funciona tanto de lá para cá como de cá para lá. É uma troca de energia. Né? Nós somos mediadores das energias. Por isso que o termo chama médium, né? Nós somos mediadores dessa troca de energias, então não interessa se é daqui para lá ou de cá para lá, essas energias estão circulando e eles têm a mesma sensação de que nós temos, que estão sendo atraídos para o nosso campo energético, e não ao contrário, que nós estamos sendo atraídos para receber as energias de uma outra entidade, digamos assim. Perfeito. Vamos dar continuidade então, Vanessa? Fala, Fátima. Peraí, deixa a Fátima fazer a pergunta dela. Eles têm medo dos encarnados, é desde sempre, é? Ou só agora que com essa mudança, com o desenvolvimento do mundo que está, essa separação é que está ocorrendo? Ou sempre aconteceu isso, deles ter mais medo do que nós vivos? Não, é desde sempre, porque você pensa o seguinte, eles são como nós, a única diferença é o corpo físico, que não tem mais, né? Então, você pensa o seguinte, Fatiminha, no mundo espiritual, para eles, é tão real e tão palpável quanto é para nós, certo? Tanto que, quando você assistiu o filme Nosso Lar, as coisas para o André eram tão reais quanto são para nós aqui, né? As casas, os lugares, as pessoas, tal, eram tão visíveis e tão reais quanto são para nós aqui, certo? Apesar de estar em dimensão diferente. Só que aí, o que acontece? Quando acontece a mudança de dimensão, é que a gente sente essa diferença. Entendeu? Por quê? Porque aqui a densidade é mais pesada, digamos assim. Porque a gente está preso num corpo mais pesado. Então, quando a gente estiver no mundo espiritual, vai ser tão real quanto é para nós agora. Assim, surpreso. Liga o microfone. Fala. Liga o microfone, fala. O que eu estou surpresa, assim, que eu já me desdobrei algumas vezes e vi Vitor fugindo. Eu pensei que era só assim, né, nesse negócio de eu desdobrar e eles ter medo, ter essa reação dos encarnados. Mas aí, dando essa explicação, aí ficou mais nítido.
que já ocorreu de pessoas desencarnar, as pessoas que dizem para mais próximas, desencarnar, e assim, mesmo eu desdobrar e vou lá, eles têm medo. Você só tem medo mesmo. E aí fica assim, chegou uma vez que ocorreu que do mesmo tempo que eu estava com medo e ele estava com medo, mas aí eu pensei que era coisa do sonho, do desdobramento, mas não é real, então. Legal. Legal. Misericórdia. Vamos lá, seu Zé. Só um adendo. O que nós estávamos lendo no A Luz o Libertará. O processo evolutivo dentro da terceira dimensão está sendo quase concluído. Nós estamos chegando nos degraus mais elevados. Consequentemente, a linha que separa, a linha de vibração energética, que separa a quarta dimensão da terceira, está ficando cada vez mais fininha. E é isso que o Inácio está dizendo aqui, que provoca essa intensidade maior da influência dos seres encarnados dotados de ectoplasma sobre os desencarnados que não têm o ectoplasma. E aí, eventualmente, eles são sugados pelos pensamentos e sentimentos. Isso é importante a gente levar, que as dimensões estão quase se interpenetrando. Por isso é que está havendo essa aproximação cada vez mais intensa. Podemos continuar a leitura aí para a gente conseguir terminar esse sumário hoje? Prefácio. O prefácio. O medo do futuro pode gerar ansiedade e insegurança, e assim vai se multiplicando essa rede de conexões que podem ser feitas entre o medo e o sistema emocional do ser humano. Não foram poucos os pacientes atormentados com delírios e dissociação mental que atendi no plano físico como psiquiatra, e aqui na vida espiritual também. Em ambos os casos, as engrenagens mentais estavam completamente tomadas pela sensação de ameaça e pela apreensão em decorrência desse sentimento de temor. A filosofia materialista prega o seja forte, seja um vencedor. Embutido nesse lema, que inspira muita gente, é impossível ignorar os apelos veementes das emoções que não deixam de pulsar, independentemente dos danos causados por essa ideia de vencer a qualquer preço. De forma sutil e oculta, a vida emocional vai corroendo o sistema nervoso e interferindo decisivamente no cérebro. Costumam chamar isso de motivação e garra. Porém, essa atitude, que mais parece um ninho de cobras, a qualquer momento pode picar uma veia do coração, premiando os desavisados com um infarto fulminante ou envenenando alguns com a droga da ansiedade que mata lentamente. O medo produz uma rotação desequilibrada nos chakras, abrindo os núcleos energéticos e criando uma força centrípeta, puxando tudo para dentro. É o autêntico corpo aberto, mencionado pelos irmãos ubandistas. Com essa polarização de atração, todo tipo de material correspondente a essa frequência vibratória de ondas longas adere à alma, e com o passar do tempo, esses elementos estranhos sofrem uma metamorfose e vão alimentando micro-organismos que, ao entrarem em ambiente fértil, se transferem e se alojam no núcleo etéreo. Um instantinho, Vanessa. Fala, Mel. Áudio. Então, Okay. Para quem ainda não teve curiosidade de ler os livros do Ângelo Inácio, aqui o doutor Inácio está falando sobre a criação das larvas astrais no corpo etérico. Esse tipo de
esse tipo de colonização do corpo etéreo, ele começa quando a gente sobrecarrega o corpo físico com energias densas, seja através de pensamentos, seja através de sentimentos, seja através de atitudes mentais, de perfeccionismo, de raiva, de ressentimento, de rancor, de competição, de corrida dos ratos. Alguém já ouviu falar nesse termo, corrida dos ratos? Que é quando a gente se torna workaholic e extremamente materialista do ponto de vista do mundo físico, do mundo material. E esquece o principal objetivo da encarnação, que é a evolução espiritual. A gente se preocupa tanto com a vida na matéria que esquece o objetivo espiritual da encarnação. E aí, o que acontece? Se sobrecarrega das energias e das distrações da matéria, conta, boleto, emprego, competições, televisão, amizade, família, picuinha, todas essas distrações da matéria, e isso sobrecarrega o campo energético, consequentemente extravasa para o corpo físico, e tudo isso cria larvas astrais no duplo etérico. E essas larvas astrais, elas vão se somatizar no corpo físico como doenças psiquiátricas e, na grande maioria das vezes, sem nenhuma comprovação clínica. Você faz trocentos mil exames e não dá nada. E continua sentindo tudo. Até que um dia você tem um CID, ou de ansiedade, ou de depressão, ou de burnout, ou de fibromialgia, ou de enxaqueca, ou de cefaleia tensional, ou de artrite reumatoide, todas aquelas doenças que têm fundo emocional. Não significa dizer que não são reais, mas que não existem exames que comprovam e que existem achados clínicos que provam que existem alguma anomalia física que possa mostrar que realmente o seu corpo físico está lesado. Enquanto isso, ele vai sendo corroído energeticamente. Entendeu? Então, tudo isso acaba sendo um círculo vicioso em que você tem que associar terapia, medicamento, ajuda de medicina complementar, ajuda espiritual, tudo isso junto e misturado para poder finalmente compreender que a vida não é só matéria. E só quando você chega a essa conclusão sozinho, ou pela dor ou pelo amor, que você começa a entender que a cura, ela não vem de fora para dentro, ela vem sempre de dentro para fora. E é um processo doloroso, na grande maioria das vezes. Pode ser psicossomática, mas que dói, fibromialgia. Então, é o que eu falei. E ainda que eu faça análise junto para aguentar a barra. A psicossomática, ela não quer dizer que não é real. Ela quer dizer que a mente cria no corpo energético com tanta força, com tanta intensidade, que desequilibra os chakras
desequilibra o campo energético e transborda para o corpo físico. Dói. E é a única maneira de curar, é a única maneira de alertar a gente que a gente precisa retomar o rumo, repensar nossos valores, achar de novo um sentido para a nossa vida, às vezes mudar totalmente o rumo daquilo que a gente estava buscando, entendeu? Esse é o sentido da psicossomática, é a gente repensar, é a gente buscar dentro de nós esse autoconhecimento. Fala, Vanessa. Liga o áudio. Opa, desculpa. Eu costumo brincar com a minha colega de trabalho, que o trabalho tem os picos, né, muito intenso, e a gente fala que todos os dias a gente faz um movimento de voltar para casa, ressignificar tudo, né, e parece um ioiô, né, e no dia seguinte aquele turbilhão de novo, e aí você fala, não vou aguentar, e vai para casa, né? Faz esse movimento de ressignificar, de se conectar, tentar encontrar as respostas para achar um equilíbrio, né? Ainda que é difícil. Exatamente isso. É buscar essas respostas e perceber que enquanto a gente está buscando, a gente está ouvindo. Eu li uma frase hoje muito legal, que quando você ouve o silêncio, você está... Como é que é? Quando você está ouvindo o silêncio, você está questionando. E quando você está meditando, você está ouvindo a resposta, algo assim. Quando você ouve o silêncio, você está perguntando. E quando você está meditando, você está ouvindo a resposta. Algo assim. Bom, vamos lá, temos mais alguns minutinhos aí. Paramos aqui com a leitura ou vamos dar prosseguimento? Zé. Vamos dar prosseguimento mais um pouquinho. Temos mais 11 minutinhos. Falta só uma página e meia aqui. Toca o pau, Vanessa. O resultado disso no corpo físico são algumas alergias, doença no aparelho circulatório e nos rins, embora quaisquer sistemas possam ser afetados por essa emoção, dependendo da natureza e da proporção que a configura. Temos escolas preparatórias em várias organizações do plano espiritual, com o objetivo de nos educar emocionalmente para sabermos lidar com esse sentimento. Nas organizações astrais mais próximas à Terra e também em esferas mais distantes, o sentimento mais estudado e merecedor de atenção de todos os socorristas e orientadores do planeta é o medo, sem dúvida nenhuma. As emanações do medo que vêm do plano físico têm causado impactos drásticos nos sentimentos de quem vai reencarnar. Até os mais elevados benfeitores não se eximem completamente dos receios a respeito do que pode acontecer com o planeta. Vou resumir de forma singela alguns dados estatísticos em nossas escolas de preparação no astral, que radiografaram a energia do medo nos diferentes continentes e o compararam a órgãos vitais do corpo humano. No Oriente Médio, temos o pulmão, onde multidões respiram o medo da crueldade e da ditadura, estabelecendo os mais trágicos quadros de desumanidade. Nos países desenvolvidos, temos o cérebro, nos quais o pensamento cria os medos imaginários da perda diante dos apelos corruptores do consumismo. Nos países mais pobres, temos o coração,
por estarem marcados por sentimentos de medo da miséria e da doença, causando dor e angústia. 3 zonas demarcadas pelo perigo, 3 matrizes produtoras da teia vibratória do pavor, do pânico e do terror em profundas e dolorosas expiações. O que mais existe nessas regiões demarcadas pelas nossas estatísticas? Sobrecarga e estresse. De 30 anos para cá, isso exigiu medidas extraordinárias dos chamados protetores espirituais da natureza astral, que tiveram de construir tecnologias importadas de mundos mais elevados com o intuito de sanear, com o uso de fogo etérico e medicação antioxidante, periodicamente, as partes astrais de grandes megalópolis e diluir para fora do planeta todo o volume maciço e destrutivo de matéria injetada pelo medo na psicosfera, por meio de drenos e rios de energia construídos nos 5 continentes. Nesse momento cruel de tanta injustiça, é necessário parar para pensar na mensagem de Jesus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A iniquidade é a mãe da descrença, e a descrença é a porta que se abre para a entrada na morada do medo. Descrentes não têm referência de segurança e se atiram no mar da instabilidade e da revolta. Tem um ideal nobre no qual acreditar nesse momento, nutrir-se de um ideal superior. Embalar sonhos e metas é fundamental para não se perder na tormenta da negação e da fragilidade. Amar sempre, apesar das lutas. Acreditar sempre, apesar dos tropeços. Coragem é enfrentamento e não ausência de medo. Diante das catastróficas previsões e dos acontecimentos que ferem profundamente a sensibilidade, prosseguimos sem permitir que o nosso amor esfrie. Vamos mantê-lo flamejante e pulsante. Conservamo-nos no amor e desenvolver a capacidade de achar caminhos e soluções para esse mundo que parece um turbilhão de desordem. Quem tem olhos de amor encontra saída e respostas, força e percepção, condições que nos permitirão avançar, cientes de que o mundo pode, aparentemente, acabar ou parar, mas nada pode impedir o avanço de quem ama. O amor dissolve a teia vibratória do medo no planeta. Inácio Ferreira, Belo Horizonte, agosto de 2015. Aí eu até me arrepiei. Legal, obrigado, Vanessa. A palavra Desculpa, sua, Melissa. Não precisa pedir desculpa, é lindo esse texto, né? Maravilhoso. Também me emocionei muito quando eu li a primeira vez. Uma das coisas que a gente tem que se lembrar é que o medo, ele é uma energia que paralisa todas as outras. E é muito difícil de lidar, principalmente porque ele remete a emoções traumáticas, né? Todos nós temos lembranças de emoções traumáticas. Então, um dos livros que a gente já trabalhou aqui, mas que eu recomendo como um livro de cabeceira, é um livro maravilhoso, é um livro que chama Emoções que Curam, da Irmãs, do Vanderlei Oliveira. É Eu não maravilhoso. entendi o nome do livro. Emoções que Curam. É maravilhoso esse livro. E ele fala sobre cada tipo de emoção, a natureza delas, como que a gente lida com cada uma delas. E ele traz lições muito valiosas
principalmente falando sobre emoções que confundem a nossa mente, o nosso coração, emoções que a gente tem dificuldade de lidar, e uma delas é o medo. Vale a pena ler de novo, dar uma olhadinha, consultar sempre que for possível. Então, quem tiver a oportunidade, comprar. Quem não tiver, ver se dá para baixar na internet. A gente vai ver se tem alguma cópia em PDF disponível. Nós vamos pesquisar aí para vocês e colocar no grupo. Mas é um livro que vale a pena ter por perto. Ele é realmente fantástico. Gente, como foi acertada a escolha desse livro pela Melissa e como está em sinergia total, até no timing da leitura, né? Com o que nós lemos aí sobre a transição da terceira para a quarta dimensões. Minha não, do povo lá. Que seja, mas veio através de você, claro. E isso vai se intensificar cada vez mais. Eu já li esse livro inteiro. Comentei com vocês que eu encontrei um site onde é possível fazer a leitura online, não baixar, mas dá para ler. Então eu li ele inteiro. Quando eu fui pegar aqui, eu já tinha lido, eu estou relendo agora, porque ele é muito interessante. E quando eu estou lendo os dois, antes da aula, claro, A Luz o Libertará e o Encontro Pai João, como estão se juntando os conceitos e ampliando a nossa capacidade de entendimento. Muito, muito legal. Bom, gente, não é só a Melissa, tem vários de vocês aí que também estão exaustos. Pessoal, vou no bico do corpo. Então, vamos respeitar o estado catastrófico de cada um. Fazer a nossa oração de encerramento e deixarmos os comentários para que quem quiser se manifeste depois no grupo, que é um outro canal que tem sido muito pouco utilizado pela maioria de vocês, tá, gente? Eu acho que é importante a gente também usar o grupo Pode do perguntar WhatsApp, no grupo, no canal, claro, sei lá, mas no grupo para dar que a gente opiniões. vê mais. São poucas as pessoas que usam esse canal, né? Então vamos agradecer imensamente todos esses queridos que nos acompanharam durante esse nosso encontro de hoje, nos intuíram, pedir a todos eles, e em especial aqueles nossos queridos que estão ao nosso lado, que nos permitam ter uma noite de sono abençoada, que aliviem, na medida do possível, as nossas dores e nos permitam ter um sono reparador e darmos continuidade às nossas tarefas amanhã, recuperados e reenergizados. A nossa querida Mãe Maria, sempre presente entre nós também, nos nossos corações, pedimos que esse carinho se revele a cada um de nós na forma do seu amor mais profundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por todos nós, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Beijo no coração de todos, estejam em paz, bom descanso, e até terça ou até antes, aqueles que quiserem conversar no grupo. Gratidão pela compreensão de vocês. Boa noite, pessoal. Porque minha Até noite de sono já começou no grupo. Tchau. Melhoras, Mel. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa semana. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.